Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não acreditava, estamos aqui, eu e meu parceiro Andrei, mais uma vez na segunda edição do nosso Clintcast aqui, galera. Então, primeiro, boas-vindas a todos. Mais uma vez, eu me chamo George, sou sócio cofundador e diretor comercial da Clint. Estou com meu parceiro... E aí, galera, tudo bem? Voltamos. Galera... Segunda! Boa, vamos que vamos. Andrei Terra, diretor de atendimento aqui da Clint. Show de bola. Galera, fizemos aí a primeira edição do podcast, né? Falamos de temas bem importantes, contratação, gestão de pessoas, negócio, cultura, muita coisa importante. Acho que voltamos para essa segunda edição, porque de fato, né, como encerramos na primeira, a gente curtiu bastante do que fez aqui, na verdade. Recebemos tanto o Andrei, quanto eu, quanto o Clint, vários feedbacks positivos, alguns também negativos, né? Acho que o papel de Já estamos ganhando alguns haters. Haters fazem parte da estratégia de desenvolvimento, não tenho dúvida nenhuma, e nos impulsionam a seguir correndo com certeza absoluta. Mas voltamos justamente por isso, né? Foi legal, foi bacana, foi muito positivo pra gente, e a gente quer continuar trazendo um pouco do que a gente vive aqui no nosso dia a dia, mas também o que a gente viveu nesses mais de 15 anos aí praticamente de operação, seja de vendas e assim por diante, tá? Bom, temos aí no segundo podcast um tema bem interessante para discutir junto com vocês, né? E até falando em tema interessante, vou até interromper geral aqui. Nós temos a participação do nosso parceiro Digão, e eu vou justamente perguntar aí, né, Digão? Cadê o nosso convidado para que a gente possa iniciar esse podcast aqui? Convidado? Não, eu só agendo. Ele não falou com vocês? Como assim, cara? A gente tá aqui gravando e não tem convidado. Eu achei que ele vinha, achei que ele ia aparecer. Peraí. Pegadinha do malandro. O tema é no show. Não compareceu. Faltou o convidado. Essa que é a verdade. Uma pegadinha de brincadeirinha aqui, mas pra gente conseguir entrar justamente no tema que a gente vai discutir um pouquinho de hoje, né? O no-show, o não comparecimento. Na verdade, mais do que eu trazer um pouquinho aqui, minha ideia é passar a bola pro meu grande parceiro Dedê, como eu brinco carinhosamente, o meu peludim, né? Para que ele possa aqui falar um pouquinho mais sobre no-show, termos, possibilidades e etc. Bom, primeiro pra quem tá aqui até aguentou essa piadinha, cara, se inscreve aí, comenta e compartilha aqui. A ideia aqui é a gente poder compartilhar de forma bem breve como é que a gente aplica aí boas práticas na Clint e em diversas operações dos clientes. E, cara, um tema importante, né, Gê? Pô, a galera que atua com vendas tá mais familiarizada com esse termo no show. Um termo em inglês que tende a complicar um pouco mais da... Palavras bonitas. Palavras bonitas. Mas vamos tentar simplificar aí para quem nunca ouviu esse tema. Cara, no show é uma métrica que quem não tá analisando hoje certamente tá perdendo oportunidade de ter mais vendas. No show é o não comparecimento. Seja numa reunião de venda, numa apresentação, demonstração de produto. Geralmente é acompanhado em operações que vendem produtos de high ticket, produtos acima de 3, 4, 5, 10 mil reais. E basicamente é aquele agendamento que a gente faz para uma call de venda, uma demonstração daquele produto ou serviço e que acaba não aparecendo. E é algo que, cara, muitas operações acabam não olhando na prática qual é a volumetria dessa taxa de não comparecimento. E aí abre oportunidade para a gente poder trazer aqui primeiro como acompanhar e principalmente como é que evita essa taxa, né? Tem parceiros e clientes que já botam ela na parte de projeções que, cara, é normal eu tentar 3, 4, 5 leads e agendar para um. Pô, será que mesmo? Será que essa taxa faz sentido? Então, vamos tentar tirar aí esse elefante branco aí da sala e tentar explicar como é que a gente pode atuar. E aí, primeiro, Gê, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que bater aqui é, cara, o que será que faz alguém não aparecer na call de venda? Será que é só porque o cara não viu o valor do nosso produto? Será que é só um erro de venda? O que tu tem acompanhado lá junto com a nossa galera? Pô, na verdade, o no-show é uma coisa que a gente tem que, claro, trabalhar dentro da operação, mas a gente tá muito suscetível a seres humanos do outro lado, né, André? Acho que, pô, todo mundo tem uma vida muito corrida. Se eu fiz uma conversa de alguém que tá tentando me vender uma solução, um carro, até porque a gente fala de no-show, não é só digital, várias operações presenciais passam por isso, etc. Mas quando alguém me traz a possibilidade de uma reunião, pô, o que de fato eu vou agregar estando ou participando daquela reunião? Será que, como eu brinco, né, os incêndios que eu tenho que apagar nesse dia, é mais importante parar esses incêndios? Será que ou meu focar? cliente tem incêndio mesmo? Será que eu sei quais são os incêndios do meu cliente? São vários, com certeza absoluta, mas acho que o no-show ele é justamente, né, uma prática importante que a gente precisa trabalhar. E aí acho que, claro, qual que é a ideia de novo? É, lógico, trazer um pouco do técnico, mas trazer um pouco no teu lado, né? Pô, o que tu tem visto das operações? Pô, o que os clientes têm feito? Como que eles têm acompanhado?
todos os mercados acabam fazendo isso, até de repente trazer algumas variações de mercado, porque o no-show, de novo, né? É uma métrica do digital, mas também é uma métrica do presencial. Mas também a gente aqui trazer algumas dicas, na verdade, né? Até começando nessa troca de dicas com compartilhamentos como um todo. Acho que assim, primeiro ponto, né? A gente vai falar ali de agendamento de reuniões comerciais. Lá na Clint, a gente tem hoje isso bem estruturado e nós não agendamos reuniões comerciais com mais de 72 horas para frente. Primeiro porque, né, a gente já fez outros testes e a maioria das reuniões com mais de 72 horas tinha um índice de no-show quase 3 vezes maior do que as reuniões com menos de 72 horas, né? Então esse foi um ponto de ajuste importante. E claro, se foi pra gente, não necessariamente é pra você que tá acompanhando a gente, até porque, de novo, varia muito do mercado e do segmento, mas quando a gente entendeu que 72 horas era o tempo ideal pra gente conseguir fazer com que aquele cara que tava interessado na nossa solução não esquecesse da gente ou não descartasse aquela necessidade, até 72 horas foi um ponto importante. Seguindo junto, né, desses pontos das dicas como um todo, né? Ponto importante. Acabei marcando uma call 72 horas. Acho que quando a gente fala de agendamento de reunião, primeiro, né? Pô, tô te trocando uma ideia contigo de qualificação. E eu, pô, Andrei, cara, olha só, eu tenho hoje o horário X, o horário Y, o horário Z, o horário W. Cara, eu tô te trazendo tanta oportunidade, será que eu tenho que primeiro fazer isso? Pô, talvez isso mostre que a minha operação não tem muitas reuniões comerciais e tu que escolhe quantas tu quer. Ou eu posso usar de alguns gatilhos básicos de venda que seria que escassez. Pô, Andrezão, cara, muito massa o papo, a gente trocou uma ideia maneira, eu tenho certeza que a minha solução vai agregar pro teu dia a dia, mas olha só, cara, a agenda dos vendedores tá muito corrida aqui, tá bem complicada. Cara, eu vi aqui que hoje às 5 horas eu tive um cancelamento. Mas, cara, eu tô com 2 pessoas na fila de espera, eu vou te dar essa preferência, eu posso contar com a tua presença? Pô, acho que vale tu responder o quanto isso te comprometeria e o quanto teria menos chance de tu não participar, na verdade, né? É aquele lance, restaurante bom tem fila. Então, cara, se eu tô abordando meu cliente e eu já tô dizendo que eu tenho 5, 6 horários disponíveis, a chance da gente demonstrar que a gente não tá com o restaurante, a fila não tá cheia, aumenta muito. E tu trouxe um ponto que eu acho que é importante destacar, que eu acho que cada mercado tem, né, essa taxa e deve se basear de acordo com o seu mercado, mas algo que eu vejo em grandes operações, e até quem está começando agora, é a ausência de acompanhamento, é não saber qual é a taxa, se isso de fato é relevante. E imagina, vamos pensar numa loja física. Cara, o cara tem todo um esforço de marketing, faz um estacionamento gigante, marca pra pessoa chegar na loja, entrar, ver algumas coisas e sair. Pô, será que eu dei a atenção devida? Será que eu consegui demonstrar o meu produto, o meu serviço? Cara, no digital isso acontece e acontece direto. O cara vai, converte numa landing page, tem uma interação no WhatsApp e a gente se perde. A gente não consegue, de fato, mostrar a importância de estar junto com a gente, seja numa apresentação, numa demonstração de produto. E eu acompanho muitas operações que aplicam de fato, e aí acho que vou envolver a álgebra aqui. Pô, a gente chama de D mais 0, quer dizer que, pô, vou fazer um agendamento para esse dia. D mais 1, eu vou fazer um agendamento para amanhã. E aí, quando a gente vai fazer um agendamento 3 dias para frente, cara, o percentual de no-show é muito alto. E eu vejo algumas operações que, não, vamos já fechar a agenda do vendedor nas próximas 2 semanas, porque isso garante também que a gente tem mais previsibilidade, mas no final das contas não controla no show e acaba se perdendo, né? E aí dentro desse contexto acho que é legal mostrar pra galera, né? Pô, no show é uma conta básica, a gente vai pegar ali quantidade de reuniões que a gente agendou frente às que a gente realizou. Então esse percentual é o que vai acabar nos guiando para ver se a gente está acertando ou não na nossa operação comercial. Eu sei que algumas operações preferem gerar o lead, agendar direto, seja uma qualificação, um typeform, um typebot, já leva o lead qualificado e já manda lá um You Can Book, Calendly. E muitas dessas operações têm um problema no show e o cara não acompanha. Como é que a gente funciona lá na Clint? O que tu tá acompanhando ali? Como é que a gente tá... Também qual é os números, né, da Clint em termos de no-show também? Boa. Acho que assim, essa questão do agendamento automático, né? A gente viveu uma febre no mercado digital das sessões estratégicas. Né? Pô, o cara entrava numa página e a gente dizia que um consultor especialista ia replicar a mesma coisa que aquele mentor X estava fazendo dentro do mercado dele, na verdade, né? Então, o que a gente visualizou? A gente visualizou que esse ponto traz a gente ter uma dificuldade de manter esse processo comercial, manter esse processo de agendamento e assim por diante. Então, a gente precisa cada vez mais, se eu ofereço um You Can Book, um Calendly ou qualquer ferramenta, a minha dica maior é, legal, o Andrei entrou na landing page, preencheu as informações e escolheu o horário X. Pô, faz com que pelo menos esse lead caia pro pré-vendedor, para que aí entre um humano no processo. Pô, fala, Andrei, tudo bem, cara? Pô, maneiro, velho. Pô, eu vi aqui,
tu preencheu que o teu momento é esse, tu tá com essa dificuldade, já conheci aqui o nosso especialista, o nosso produto, fala um pouquinho pra mim, ou seja, cara, no mínimo aí uns 2, 3 minutinhos de uma fala básica e, cara, amarra o cara. Ficou claro pra ti como que é o meu processo, como que eu vou te ajudar? Tu já visualizou que eu vou conseguir te entregar valor e etc? Cara, pô, isso aqui diminuiria, assim, absurdamente esse processo. É o que a gente acaba dando como dica pra quem ainda tá muito acostumado com esse modelo automático, na verdade, né? E o cara ainda tem a opção, e acontece muito, do lead responder o formulário de forma errada. E eu acompanho muitas operações, tem aquela bendita pergunta: você está apto a investir X mil reais pro curso, pra mentoria? E, cara, é difícil pro lead dizer, não vou, não tenho esse dinheiro. Então, mesmo sendo uma pergunta de qualificação, cara, ele pode não responder a verdade. Ou ele trazer uma dor que, de fato, não é uma dor mais latente dele. E o ponto de pegar um profissional, seja de pré-vendas, ou até mesmo o vendedor, dependendo da maturidade da operação, e questionar, né? Eu acho que não precisa repetir, né? Não precisa ser o formulário de novo, mas repetir, mais do que só repetir, buscar questionar. Cara, ó, tu anotou, tu trouxe que a tua dor hoje é a gestão de equipe. Tu disse que hoje tu não tem tempo para investir em novos cursos, tá? Mas, cara, o que tu pensa em testar para resolver o teu problema? Então, ter essa percepção, eu acho que é importante, né? Eu gosto. E assim, a gente tá aqui falando coisas antigas, acho que, pô, tanto tu quanto vendedor, quanto eu como vendedor, né? Ambos passamos por essa jornada, tanto de pré-venda quanto de venda e assim por diante. Quantas vezes, nessa época mais automática dos agendamentos como um todo, cara, essa reunião de agora é um cara que fatura X, pô, o cara tá assim, o cara já disse que isso, cara, entrava na call, pô, o cara com a câmera desligada, não respondia, não tinha engajamento, perguntava coisas básicas. Ah, o que é o CAC? O que é CAC? Não, é CACI? O que é? As coisas muito básicas. E, pô, na verdade, essa confirmação, essa validação é importante. E outra, né? Pra amarrar o cara. Porque naquele impulso, pô, ele viu a página, achou que era aquilo, mas, cara, de novo, somos humanos. Quantas vezes você que tá assistindo aí já pensou, cara, preciso daquele produto, mas, meu Deus, vai ser agora, vai me ajudar. 5 segundos depois teu filho te chamou, tu precisou apagar o fogo da cozinha. Cara, alguma coisa aconteceu e tu se desconectou desse processo, né? Então, até tu trouxe ali sobre engajar o lead, né? Pô, legal, marquei uma call. A gente faz lá na Clint alguns processos, né? Primeiro, marcamos uma call pro dia de hoje. Pô, todo dia, na primeira hora da manhã, o pré-vendedor sempre tem o papel de começar o dia ligando para todas as calls do dia para validar e confirmar, né? Eu reforço, ligando, né? Eu sou fã, de novo, da ligação telefônica, vou repetir, talvez em todos os episódios do podcast. Você que tá assistindo e não bota fé na ligação telefônica e você é dono de empresa e não fez esse trabalho, de novo, sou da escola do vendedor que o dono faz o processo, faz acontecer, pega o telefone, faz no mínimo 10 ou 20 ligações telefônicas e depois de tu ter feito, aí tu assina o que o teu vendedor tem te contado como história há muito tempo atrás. Então, pra gente lá, né, a gente começa com a ligação telefônica. Não atendeu? Pô, legal, vou pro WhatsApp pra tentar confirmar esse processo. E se eu não tive êxito, cara, eu vou passar tentando algumas conexões com esse cara por WhatsApp, eu vou também enviar outras mensagens de WhatsApp, inclusive lá na Clint, se o cara não respondeu, o vendedor fica na sala por 5 minutos, estourando 10, e assim que ele entra e passa 2 minutos, se o cara não entra na sala, o próprio vendedor já tem uma mensagem pronta. Oi, fulano, tudo bem? Pô, eu sou o vendedor X, já estou na sala te aguardando. Você demora muito tempo para pôr mais uma pressão nesse cara, né? Até a gente falava um pouquinho, quando vinha discutindo um pouquinho da pauta, a caminho aqui do podcast, pô, como que é de fato isso, né? Até que ponto está ou não conectado, como que é um pouco mais? Tu que puxou esse ponto, fala um pouquinho disso, Andrezão. Cara, e aí acho que a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do cliente, né? Pô, se a gente vem, sei lá, no clínicas, médicos, o cara agenda uma consulta médica e não aparece. Em teoria, é o bem mais precioso dele, uma saúde, um problema de saúde, enfim. E, cara, na nossa operação não vai ser diferente. Ele tem outros pensamentos, outras prioridades. E nem sempre o cliente vai estar confortável em dizer não pra gente. Não, eu não vou participar. Ou eu perdi o interesse. E até é comum, né? Principalmente a nível Brasil, assim, a galera... né, quando a gente envolve outras pessoas, e aí a gente usa lá o hack lá dentro da Clint e outras operações, o próprio pré-venda reforça a escassez de horário de agenda do vendedor e também mostra que, cara, se eu vou agendar pro Jorge, cara, aqui é o Andrei, eu consegui um horário com o Jorge é especialista do segmento tal, ele já estudou o seu caso XYZ, ele já entendeu a tua necessidade, então eu demonstro que mais pessoas se dedicaram a atenção para poder fazer esse call da melhor maneira. E aí isso reforça que, cara, tu precisa participar do papo. Amarra mais o cara, né? E muitas das vezes, nessa amarração, o próprio cliente, o potencial cliente, fica meio sem jeito de ser que não vai comprar. Eu sempre dou exemplo, principalmente quando a gente vai nessas lojas de calçados, que a gente vem, eu quero comprar, sei lá, gosto de futebol.
eu vou lá comprar uma chuteira. Eu entro na loja, escolho 1, 2 exemplos e vai lá o vendedor e me volta com 50 caixas. Ele faz isso intencionalmente, pra eu ter mais desconforto em dizer, não vou levar nada. E a mesma coisa quando a gente vai tentar fazer o cara pro qual? Eu tô falando que o meu vendedor estudou o caso dele, e aí eu não vou participar. Então é muito importante, e aí reforço também a importância das ligações. Cara, na ligação a gente sente isso. Pô, se esse cara não tá mais de acordo, não tá mais no momento, no time, na ligação ali eu consigo perceber isso. E às vezes no WhatsApp o cara diz, putz, tive um imprevisto, vamos reagendar. E aí só muda o horário e aí é no show de novo. Inclusive na cliente eu acho que a gente deixa 2 vezes de reagendamento. Qual é o volume ali? A gente trabalha sempre que não acontece a reunião, né? E aí sempre é importante isso, né? Pô, legal, não aconteceu, vamos tentar entender. E aí eu brinco muito que, de novo, a sinceridade, ela vai mover montanhas. E aí, se eu tento entender, e aí o que a gente vê na maioria, né? Fala, Andrei, tudo bem? Cara, tô te ligando, tu não conseguiu comparecer no papo de hoje às 14 horas? Vamos marcar pra amanhã às 11 horas? Mas, tipo, eu não te perguntei por que tu não compareceu. Eu não te trouxe a tua visão, eu não entendi o que foi mais importante ou foi mais prioridade para ti do que estava presente naquela reunião comercial. E aqui é uma falha grave. A maioria das operações roda algo muito nessa linha, de não tentar se preocupar. E se fosse o contrário, falando aí, tudo bem? Cara, tô te ligando, vi que tu não conseguiu comparecer no papo de ontem. Deixa eu entender aí, cara. Aconteceu algum imprevisto? Tá tudo bem? Ainda tudo que a gente falou. E lembrando em especial que tu me trouxe que tu tá nesse momento, que tu tá precisando desse ponto especial e disso aqui dentro, mudou alguma coisa para ti? Pô, já tô comprometendo o cara, trazendo o que ele me trouxe numa ligação telefônica de ontem. Então, muda muito esse processo, na verdade. Acho que é isso que faz essa conexão. E aí eu acho que essa desrobotização, e aí, pô, legal. Meu Deus, estamos no mundo das automações. Raça, top. Mas automação sem humanização eu não acredito. E é um ponto de vista meu, é minha opinião, eu não acho que isso funcione. E aí, se o pré-vendedor ou o vendedor tem essa humanização de se preocupar com o cara do outro lado, de tentar gerar um pouco mais de valor, isso decola muito. E aí, um ponto importante, qual é o maior no-show? Qual é o maior ponteiro que reduzir no-show vai mexer na tua operação? Mas venda. Porque se tu marcou 10 reuniões no dia e aconteceram 5, porque tu teve 50% no show, agora de 10 acontecem 8, e a tua conversão é de 25%, cara, aonde tu vai chegar se tu reduzir 10% do teu no show? E aí é esse o cálculo que muitas vezes quem tá do outro lado, mas pô, tudo bem, não deu esse, vamos pro próximo. E pro próximo, mas raça, desculpa, a gente vive um momento em que a mídia paga tá cara para um carvalho, literalmente. E aí legal, o teu marketing gerou 100 leads pagando R$30 cada um deles. Primeiro, tu não vai te conectar com 100, vai te conectar com 30. De 30, 10 tu trocou uma ideia legal. Para 2 ou 3 tu marcar uma reunião comercial. E aí aquele que tu marcou, tu deu uma atenção de, tá tudo bem, vamos pro próximo. Mas, cara, 100 vezes 30, a gente tá falando de quanto? De 3 mil. E aí bota isso dentro de uma operação pequena, média. Um problema gigante. É difícil conseguir levar para esse lado, na verdade. Então, esse entendimento do quanto mexer em coisas simples dentro da parte do no-show pode melhorar muito esse processo. Até uma dica daí legal é operações maiores, como a nossa lá, por exemplo, a gente está hoje com 15 ou 16 S10 na operação, a gente criou uma fila de espera. Porque, exemplo, né? Iniciei o dia de hoje, 8 da manhã, tô com a agenda de todos os vendedores cheias. Mas, pô, o pré-vendedor acabou de falar com o Andrei e o Andrei tava muito afim. Foi uma ideia muito massa, ele sentiu a vontade do cara do outro lado. Mas não tem horário hoje. Primeiro, né, pré-vendedores ou qualquer outro da área comercial, não percam a oportunidade de marcar reunião para horário disponível, nem que seja para amanhã ou depois de amanhã. Marca. Mas e se tu marcasse e dissesse, pô, Andrezão, olha só, muito massa o nosso papo, temos fit, vou te ajudar, tá muito claro, a gente ajudou vários clientes no teu perfil. Olha só, marcamos para amanhã às 17. Mas se eu tiver um cancelamento de reunião hoje, um imprevisto com algum outro cliente, eu posso te chamar para te entrar mais rápido? Porra, se o cara do outro lado tá tão disposto quanto ele pareceu no papo, fazer uma fila de espera é essencial. A gente botou para rodar a fila de espera lá dentro. Nosso no-show hoje da cliente gira em torno de 12%. Métricas de mercado dizem que uma média normal tá em torno de uns 25%. Ouço em masterminds pessoas que têm operação muito automáticas com no-show de 50%, por exemplo. Então, pô, o quanto pequenos ajustes finos fazem com que a gente consiga levar esse processo comercial, né? Acho que vale até, Andrezão, pô, de novo, tá do outro lado lá, são mais de 2.200 clientes, pô, os maiores nomes do mercado digital, a gente cada vez mais crescendo, enfim, nas variações de mercado como um todo, mas fala um pouquinho como que é também isso, né? O quanto a galera acompanha, o quanto a galera olha e entende, e outra, até vale uma conexão, né? A gente tem cases
A gente tem clientes no outro lado que, pô, estão também aplicando um pouco do que a gente tem feito. Eu brinco que falar é fácil, difícil é replicar. Então acho que vale, de repente, uma conexão como essa. Vale, com certeza. Eu acho que o grande desafio que a gente leva quando vai implantar, seja um software, principalmente a visão ali de um CRM, é, cara, quais métricas que eu preciso acompanhar? E a galera bate muito em vendas, taxa de conversão. Só que esse ponteiro é muito difícil de mexer. Não é um ponteiro que simplesmente eu aperto alguns botões e a mágica acontece. A gente tem outros indicadores que com mais esforço a gente consegue mexer mais rápido. Por exemplo, queremos fazer mais venda. Cara, se eu tenho um fluxo maior de atividades, uma cadência com mais atividades de contato, eu tenho mais conexões. Se eu tenho mais conexões, eu consigo ter mais agendamentos. Se eu tenho uma cadência e esses pequenos ajustes, né, de cadência, e aqui a gente está falando de qual é o tipo de mensagem de WhatsApp que a gente envia, qual é o tipo de ligação, o que a gente pergunta, se o cara não respondeu na primeira ligação, qual é a sequência? Então, quando a gente faz esses ajustes finos, a gente acaba, tendo uma conversão lá na ponta maior. E é um indicador que grande parte das operações acaba não dando a devida atenção. Então, grande parte do que a gente vem acompanhando aí com os clientes cara, existe muito espaço de melhoria. Tanto nos fluxos de automação, onde a gente pode ter, dentro das automações, uma inteligência maior, trazendo um pouco mais de interação, mais do que simplesmente passar um fluxo de reagendamento. Cara, entender as motivações, trazer essa informação aliada pro vendedor, pro pré-vendedor, e em cima disso a gente poder mexer nesses ponteiros. Então, do que a gente acompanha, cara, grande parte dessas operações ainda estão pecando nesse fluxo. Mas o lado positivo é que todo mundo quer vender mais, então tá todo mundo disposto a melhorar os fluxos e cadências aí para atingir isso, né? Vê se faz sentido, Andrezão, pensando lá nos clientes como um todo, né? Será que se esses caras tivessem processos melhores estruturados, eles conseguiriam ter uma redução do no-show? E aí eu digo isso, de novo, vou acabar puxando pro que a gente faz no dia a dia, mas tudo que eu trouxe ali de liga no dia 1, liga no dia 2, liga no dia 3, esse é o discurso, não atendeu, fala isso, cara, isso facilita muito, né? Os clientes têm muito isso estruturado, é uma coisa que a gente, né, bate há tanto tempo lá, tecnologias, processos, pessoas, mas tu acha que hoje, né, o mercado já entendeu que parar antes de baixar a cabeça e executar infinito é importante? Como é que tá a tua visão nesse lado? Cara, eu acredito que cenário, acho que contexto econômico, né? A galera tá mais preocupada com mais gente ofertando, uma demanda que, em teoria, vem quase que numa crescente, mais próximo, numa visão linear. E a galera tá tendo desafios para poder vender mais, para poder ter novos públicos. Obviamente, o custo de mídia vem aumentando. Então é natural que as pessoas estão querendo, os empreendedores estão querendo ajustar esses processos. Só que aí vem um pouco do foco, né? Muitos deles não estão focando nesse fluxo de cadência, estão focando em, cara, qual é o próximo hack? Qual é o próximo anúncio? Qual é... A próxima bala de prata. Exatamente. E a gente sabe, cara, não existe bala de prata. Eu preciso vender mais. Cara, venda é um indicador que tu não consegue acompanhar. Tu querendo ou não, tu não consegue, né? Aumente isso porque eu tô investindo mais. Cara, não é matemático. Se fosse só lá apertar os botões do Facebook e gerar venda, todo mundo fazia. O ponto é, cara, eu preciso gerar, obviamente, mais leads, mas eu preciso apertar aquilo que eu consigo mexer. Que aí a gente vai falar de indicadores de produtividade. Então, quando a gente fala de cadência, cara, quantas atividades o meu time tá fazendo por dia? Isso eu consigo controlar, porque é o volume do dia a dia dele. E isso é totalmente controlável. O número de reuniões que ele vai conseguir realizar, talvez aconteceu um imprevisto com os clientes, um problema pontual do mercado. Agora a gente precisa olhar para esses indicadores e é o que eu vejo que a galera é perdendo foco em buscar os novos hacks e não focar naquilo que, cara, não é algo novo, é algo que já foi muito bem validado. Engraçado, e vou roubar a palavra nesse ponto, porque, cara, eu tava recentemente no Master, a gente trocando figurinha justamente sobre, era uma roda de conversas de comercial, e uma das pessoas trouxe justamente, tô com uma dificuldade muito grande de reduzir minha taxa do no-show. E aí, primeiro pra começar, não tinha um humano no processo inicial, era o Calendly, tinha só uma mensagem de WhatsApp que um pré-vendedor mandava, mas era automática e só tinha um humano depois. Se o cara respondesse alguma coisa, se não respondesse, nem tinha o humano como um todo. E aí, o que a gente acaba vendo, né? Depois de ter ainda mesmo assim o processo do cara ter deixado os dados, ter feito tudo, cara, só tinha uma tentativa de reagendamento. Então, vou de novo voltar lá naquela continha matemática. 100 leads gerados, R$30 cada, eu vou me conectar com 30, eu vou conversar com 10, eu vou marcar com 3. E aí, o cara que eu marquei, eu tentei uma vez fazer uma reativação para botar esse cara para dentro da pipeline como um todo, na verdade, né? Até acho que essa visão também de ter um volume de tentativas mínimas
é outra coisa importante, né? A gente roda lá na Clint, são 4 dias seguidos tentando reativar reagendamento, no caso, fazendo uma sequência tanto de ligação quanto de WhatsApp, na verdade, e também para as tentativas de prospecção e conexão, são, acho que se não me engano, 16 tentativas de contato, até que se eu não consigo, eu descarto o lead, mas o meu descarte lá sempre é entregando um material. Justamente, cara, eu não consegui um contato contigo, Andrezão, infelizmente, mas olha só, como tu me trouxe que a tua dor é essa aqui, eu quero te deixar esse presente aqui desse material rico. Se fizer sentido pra ti, me dá um toque. Inclusive, é uma das hacks, né, de que funciona bem. Pô, eu não encerrar descartando, mas eu encerrar tentando entregar alguma coisa pra esse cara ver valor. Pô, isso funciona muito. Além de algumas frasezinhas mais engraçadas quando eu tô sem resposta, né? E aí, esqueceu de mim? E uma carinha de triste. Né, a questão dos emojis, algumas frases motivacionais, por mais de algumas operações quadradas não enxergarem isso, mas, pô, a gente tem lá, eu tenho feedback todo dia no grupo de SDRs da galerinha brincando. Pô, vi que a nossa supervisora de SDR, essa mensagem funcionou muito. E aí, me deixou no vácuo uma carinha de choro? Cara, tem um nível altíssimo de resposta. Então, isso funciona muito bem. Mas, de novo, é tentar até definir e, com os processos definidos, poder escalar um pouco desse processo comercial. E, bom, a gente combinou aqui internamente, cara, a ideia desse podcast é poder compartilhar boas práticas, é ajudar o empreendedor a dar os próximos passos. E a gente também vai dar oportunidade aqui para poder falar de alguns cases que a gente construiu junto com os parceiros. E aí eu pedi pro Digão, não sei se ele já botou na tela, que é a galera Partners, que é um cliente da Clint, eles são focados pro mercado de agências, eles estão com um trabalho bem legal, fomentando o mercado de agências e pelo nosso histórico, pô, acho que é uma bandeira que precisa ser levantada, a galera que presta o serviço de transformação digital para outros players. E eles foram um case interessante, porque, cara, eles diminuíram a taxa de no-show deles drasticamente, 15%. E o impacto que isso dá no faturamento é, cara, aumento de reuniões realizadas. E a gente acaba brincando, cara, se tiver reuniões realizadas... Tem venda. Tem venda. Então, se tiver reunião realizada, vai ter venda. E aí, se a gente diminui o volume de não realizações que a gente acaba fazendo, a gente acaba tendo resultado. E o caso deles é interessante, porque eles já têm um nível de conhecimento de mercado já mais desenvolvido. Até pelo core business dele, pô, vender para agência que já trabalha no digital, que já usa a ferramenta, que já conhece CRM. E o ponto que eles trouxeram de impacto é, cara, centralizar essas informações, WhatsApp, ligação, e-mail, em um único local para que o time consiga ter produtividade. Cadência gera previsibilidade justamente por isso. Ou seja, a gente sabe que X tentativas de contato vão garantir X% de conexão. Cara, é matemática. A gente pode explorar esses números. Agora, o que não dá é pra gente achar que só porque a gente quer vender mais, a gente vai conseguir. E o caso que o Lucas traz aqui da Partners é, cara, centralizar isso e ter um fluxo ativo. E aí, quando a gente fala um fluxo ativo, cara, não ser mais reativo. Tá, gerei o lead e o lead foi até o meu checkout. E aí não comprou. Então vai seguir um fluxo de automação. Tá, mas se ele disse nessa automação ou em algum momento diz, cara, eu tô com dúvidas. Qual é o tipo de interação? Como é que eu demonstro mais valor para esse cliente? E aí ter esse fluxo organizado é importante. Então aqui ele trouxe aqui, menos de 15% de no-show nas reuniões, então matemático. Obviamente que essas reuniões são mais qualificadas, porque se eu tô tendo um trabalho ativo de confirmação, de qualificação, isso acaba gerando mais oportunidades. E aí o final ali, 30% de conversão em vendas, ou seja, quem tá dentro do processo, quem tá seguindo o fluxo, acaba tendo mais percentual de conversão. Então, de fato, é algo que, pra quem ainda não fez, cara, aí começa do mais simples, né? Cara, bota uma mensagem um dia antes, faz uma ligação. No dia, experimenta fazer a ligação. Eu sei que a gente fala esse desafio e muita galera das automações, até pra gente ter contato. Hoje a cliente é integrado com as principais ferramentas de automação do mercado, né? A gente sempre estimula, cara, a automação ela vai gerar oportunidade pro teu time. Se tu não tá sabendo gerar as oportunidades com as automações, cara, o teu time não vai estar tendo o melhor resultado. Então a gente precisa unir esse melhor desses dois mundos, né? E bom, esse é um case legal aí. Se você curtiu, acho que vale dar uma comentada aqui e trazer outros desafios que a galera vem sentindo. Acho que esse é o objetivo aqui. Matemática rápida, tá? 100 reuniões, se 15% delas não aconteceram, foram 15 reuniões a menos. Se ele tem uma conversão de 30% e ele fez 15 reuniões a mais, 30% em cima de 15 reuniões são 4,5 vendas. Se esse cara tem um ticket médio de 10 mil, e tem gente com ticket médio muito maior que isso, a gente tá falando dele vender 45 mil reais a mais
por ter parado, olhado para dentro da operação e mexido em ponteiros internos para que ele conseguisse ter esse resultado. Então, de novo, são coisas que parecem ser muito pequenas e muito simples, mas que são esquecidas pela correria do dia a dia, porque eu tenho incêndio para apagar, e de novo, tá tudo bem, vivemos esse mundo, com certeza, apagamos incêndios em qualquer área, essa que é a grande realidade, mas aí dica, né, o gestor que tá acompanhando um pouco, ou até o vendedor que tá acompanhando, tá buscando se desenvolver, o empresário como um todo cara, não parar e olhar para isso é um preço alto. E aí é um preço que muitas vezes tu não sente na hora, porque tu tem aquela sensação de que tu tá sempre executando, mas para pensar, esse cálculo rápido aqui de R$45.000 vezes 12. Se em 12 meses ele botou 45 mil a mais pra dentro, a gente tá falando de quanto? De 450 mais 90, 540 mil reais num ano. Olha a importância de olhar para essas coisas. Então, de novo, né? O mercado olha muito para como gera o lead. O mercado olha muito para como converte mais, mas esquece dessa conexão entre o lead gerado e entre a venda. E aí, essa atenção, esse olhar clínico para o processo que gera esse tipo de resultado como um todo. Então, pô, Raça, Lucas, partners como um todo aí, pô, Raça, irado. De novo, o básico precisa ser feito. Não dá para usar como desculpa que o dia foi corrido para não fazer o que precisava ser feito. Organize sua agenda, saia alguns momentos do furacão. É necessário fazer o que precisa ser feito para ter esse resultado que parece básico, mas que muitas vezes não é feito, tá? Então acho que esse é um ponto legal da gente olhar e conectar aí, tá? Galera, meio termo aqui pra gente, metade do tempo praticamente passando aqui já. A ideia aqui, né, além de tudo que a gente viu, é o nosso grande amigo Digão trouxe um ponto legal aí, como a gente falou muito de venda, vai falar de reunião, a compareceu, não compareceu. Digão bolou alguns mitos ou verdades, uma coisa muito louca aí. Vou deixar que o Digão puxe lá, eu vou tentar replicar aqui no microfone pra gente tentar debater um pouquinho desses mitos ou verdades aí. Acho que essa é a ideia, tá, galera? Boa, Jay. A ideia aqui é falar sobre os mitos, sobre reuniões canceladas que todo vendedor acredita que é verdade, mas que talvez não seja tão verdade assim. Ó, vou interromper, ó. Falar sobre todas as verdades que os vendedores acreditam que acontecem, mas que nem sempre é. Tá? Esse é o ponto aí. Manda, Digão. A primeira delas a responsabilidade pelo no-show é 100% do cliente. Caraca, a primeira já foi um tiro certeiro. A responsabilidade do no-show é 100% do cliente. Porra, é uma piada de mau gosto, né? Pô, lógico. Se eu não vendi, é culpa do cliente. Pô, mas marcaram 5 reuniões pra mim e o lead tava muito fora do perfil, eu não me dediquei muito pra aquilo. Pô, eu vou deixar tu falar um pouquinho, porque eu vou seguir depois, vai. Eu acho que o ponto... Bom, primeiro de tudo é mito, com certeza absoluta. Cara, a gente tem que entender o jogo, né? Tem que saber jogar o jogo. Se a gente sabe que um mundo como o dia de hoje, que a gente tem que buscar ter a atenção do nosso cliente, saber que tem vários desafios para que ele possa não comparecer, cara, a gente tem que, de várias maneiras, mitigar isso. E, claro, pode ser que o cliente tenha algum problema interno, que não consiga aparecer, mas, cara, isso vão ser as minorias dos casos. A maioria dos casos é porque o cliente não viu valor, ele despriorizou. E, cara, se tu me chamar pra jogar um futebol quinta-feira de noite, eu vou preferir jogar o futebol do que se tu me chamar pra uma reunião sobre um assunto que eu não tô nem aí, que não é algo que eu acho que eu devo priorizar. E é a vida normal do ser humano. A priorização e despriorização, nós temos o mesmo tempo. Então, claro, é óbvio que no final das contas, se o cara não aparecer, é uma ação dele. Mas qual foi o contexto? Por que ele tomou essa ação? Será que a gente está justificando a reunião? E eu até tenho uma fala que a gente acaba destacando sempre. Cara, o papel do pré-vendedor não é vender a reunião, é garantir que ele apareça na reunião. Então, mais do que eu vender meu produto ou serviço, cara, eu tenho que garantir que aquele momento seja estratégico. Que ele, cara, não tem nada mais importante que, pra minha operação hoje, que não aparecer e fazer um call com o Jorge. Por quê? Porque é aquilo que eu vou priorizar. E aí, se eu posso destacar, cara, isso é um erro de priorização. Então, acho que o discurso do vendedor precisa ser ajustado, né? Resumindo, é um baita mito. O verdadeiro migué, essa que é a verdade. Porque, Raça, vamos falar de vendas aqui, é fácil, porque, de novo, mais do que o Andrei tá aqui com o microfone e eu, pô, a gente vendeu por muitos e muitos anos e nós usufruímos muitas vezes das bengalas que a gente vai ouvir falar aqui nesse Mitos ou Verdades. Então, pô,
é um baita mito, com certeza, mas aqui acho que um ponto legal que tu trouxe um pouco mais nessa linha, né, de se preocupar com o que você tá oferecendo pro cliente. Acho que esse é sempre ponto-chave, aí vem a parte da humanização. Pô, se conecta com um cara de verdade. Tu que é um pré-vendedor e tem uma meta, cara, se eu me conectar com o Andrei e eu pensar quanto antes eu acabar a ligação melhor, meu Deus, eu tô cometendo um erro gravíssimo, eu preciso me dedicar para aquele cara no máximo, até porque o meu papel, muitas vezes, do pré-vendedor, a meta dele não é só de agendar, é de realizar. E aí é essa troca que vai funcionar. E eu até vou além. A importância para mim de uma grande conexão entre o pré-vendedor e o lead é que, cara, nos últimos 7 meses a gente começou nessa ligação telefônica, que geralmente dura uns 8 minutos, nosso tempo de agendamento, a no fim pedir uma indicação. Pô, Andrei, muito massa, cara. Oh, fez muito sentido isso. A gente tá cheio de cliente com essa dor que a gente resolveu fazendo isso aqui. Cara, mais da metade das minhas vendas hoje vieram de indicação. Se tu fosse falar agora, sem pensar muito, 3 nomes de pessoas que eu poderia trocar a mesma ideia e fazer o meu processo. Deixa eu ajudar outros parceiros assim como eu vou poder te ajudar. Cara, isso aqui fez uma diferença drástica. A gente teve aí meses de quase 15% de faturamento vindo de indicação. E aí, de novo, coisas pequenas que a gente faz que não depende muito. Depende só de, pô, em alguns momentos parar, olhar pra dentro de casa e fazer o processo. Olhar a jornada, né? E entender aonde que eu posso ter esse ponto de contato. Se eu tô imaginando que, cara, a reunião de vendas é o momento de eu gerar valor pro cliente, e se eu conseguir ter êxito nisso, cara, eu posso pedir uma indicação. Grandes players do mercado cresceram em cima de indicações. Existem até, acho que foi famoso ali o corte do McDonald's. Cara, uma pergunta simples gerou milhões. Tá, tu não é o McDonald's, mas, irmão, tu pede indicação. É bem possível que tu não tá pedindo. Então, ajusta esse processo. É uma mensagem, é uma pergunta. E isso pode mudar o teu faturamento. E entender aonde que da jornada do teu cliente tu pode pedir. E se tu não tem uma jornada clara, cara, para e redesenha. Pode ser um fluxo bem simples, mas será que na hora de eu entregar o meu serviço eu não posso pedir uma indicação? Será que na hora de eu eventualmente tiver algum desafio, eu não posso mostrar para o cliente que eu solucionei e ali eu poder pedir uma outra indicação, que outros parceiros que estão sofrendo desafios similares? Nisso eu acho que é um momento importante. Eu sei que a temática é sempre no show, mas se a gente não tiver essa jornada no final bem definido, cara, fica difícil da gente saber quais armas e gatilhos que a gente vai aplicar, né? E reforço, se a gente não tiver um foco de definir uma cadência, um fluxo de prospecção, né, profissional, né, de forma avançada, onde tem estudo, eu vejo às vezes a galera, não, eu acho que 16 ligações é muito, 16 tentativas é muito. Tá, quantas tu faz? Não, eu deixo na mão do meu time. Tá, e quantos o teu time faz? Depende. Depende do que? Não, se ele acordou bem, se ele acordou feliz, se ele não teve nenhum problema com a família. Cara, isso é um amadorismo muito grande. E a gente precisa profissionalizar. E eu acredito que o mercado, principalmente o mercado digital, passa por um processo de profissionalização. De entender que, cara, mais do que só ter um ROI alto, eu preciso ter uma empresa que tem um LTV alto. Que eu preciso ter um tempo de vida com o meu cliente alto. O meu cliente precisa comprar direto de mim. E se eu não tenho a jornada bem definida, cara, isso acaba caindo por terra, né? Mas tá, vamos voltar ao assunto do no-show, que senão a gente vai longe, né? Vai, tem papo demais aí. Digão, vamos trazer o segundo mito pra gente aí, meu parceiro, por favor. Todo vendedor gosta de falar que enviar um lembrete só no dia anterior já é suficiente. Conectado com o não comparecimento. Enviar vou repetir, enviar lembrete antes de uma reunião é o suficiente para ele aparecer na reunião. Pô, mais uma piada de mau gosto e nisso muito fácil, muito simples, porque a gente falou muito já sobre isso, né? Pô, a importância de eu me preocupar com quem tá do outro lado, a importância de eu gerar empatia para quem tá do outro lado, a importância de eu conseguir justamente fazer com que quando eu sair do agendamento, que a pessoa do outro lado saia com um sentimento de gratidão. Pô, Andrei, foi muito legal o papo, cara, eu vi muita sinergia, mas geralmente a gente vê o contrário, né? O profissional que tá executando mais preocupado em fazer a sua tarefa e dar o próximo passo do que de fato se envolver para conseguir trazer. E aí eu acho que essa de novo é a diferença. Eu vou bater muito nesse ponto da humanização. E aí tu trouxe um ponto na última fala ali que conecta com um pouco disso, que é, não dá pra só deixar pro improviso do pré-vendedor ou do vendedor. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai funcionar, não vai funcionar. Então acho que amarrar, e de novo, não é o suficiente. Eu recomendo, na verdade, se você marcou 24 horas antes, confirma. Se você marcou, segunda de manhã pra terça à tarde. Terça de manhã liga pro cara e faz todo o processo de ligação, mais no mínimo uns 2 WhatsApps antes da reunião e mais o WhatsApp do vendedor no dia da reunião. Acho que esse é um ponto chave. Então, pô, sem dúvida, Digão, não é o suficiente. E esse vendedor ou esse gestor,
ele pode falar isso com a desculpa de que ele não quer incomodar o cliente ou saturar o cliente. Porra. Então, o cara tá errando no aquecimento, cara. A fala do Digão aqui foi, né, de que às vezes o vendedor, o gestor ou o pré-vendedor tem essa visão porque ele não quer incomodar o cliente. Pô, o cara em algum momento deixou uma informação dizendo eu tenho interesse. Galera, é muito diferente de eu fazer isso no passivo e fazer isso no ativo. Né? E se eu tive essa vontade em algum momento, e até vale em alguns momentos, pô, Andrei, se eu estiver insistindo muito, tu me avisa que não tem mais interesse, que tá tudo bem. E aí esse é o ponto importante da gente conseguir ter esse tipo de troca. E é mais importante a gente confiar naquilo que a gente tá vendendo. Toda vez que algum vendedor, algum gestor me questiona, cara, Andrei, será que não é muito? Cara, se tu parar de fazer o que tu tá fazendo, o que vai ser dos teus clientes? O que eles vão perder? Eles vão perder alguma coisa. Tu tem um propósito. Cara, se tu não confiar que a tua mensagem precisa ir adiante porque tu traz uma solução, cara, não precisa nem ligar, porque tu não vai vender. Porque se tu não acredita naquilo que tu vende, tu não vende. Simples assim. Então, o que eu geralmente destaco pra galera é, cara, se tu acredita naquilo que tu vende, tu tá fazendo o teu papel. E se todo mundo fizer o seu papel, o seu de buscar se conectar com o cliente, qualificar, agendar a reunião, e se ele entender que não tem perfil, cara, o teu papel é esse. É dizer, cara, fulano, eu percebi que a gente não tem perfil. Quantas vezes a gente fez isso em operações? Entrava lá e via, cara, a gente tá focando no perfil ideal de cliente que não é tão ideal, que não vai gerar conversão, que não gera valor. Quem sabe se a gente mudar o perfil de cliente? Então é importante para você que é empreendedor, cara, tu acredita muito no teu produto, no teu serviço, eu tenho certeza. Mas e o teu time? E o teu time de venda precisa acreditar ainda mais. Porque ele não tá aqui incomodando, não, preciso fazer meu papel aqui de agendar. Cara, agendar por agendar, a gente bota uma automação. Mas por que a gente acredita de um profissional ali que faz esse fluxo? Porque mais do que agendar, ele vai qualificar. Será que tem fit com aquilo que eu ofereço, o teu momento? Que eu canso de ver SDR e formulário. Oi, tudo bem? Então, você fatura quanto? Qual é o seu produto, serviço? Cara, e a interação? Problematização, que perguntas de problema, que implicação? Se tu ainda não tem uma metodologia, cara, tem várias formas. Joga aí, spin selling, tem muitas formas de criar um discurso mais apropriado para qualificar. E não simplesmente a agenda por agendar. Então, eu acho que quando a galera entra nessa, será que eu tô incomodando? É porque ou tu não confia no teu produto, ou porque tu tá com preguiça de botar a mão na massa ali e fazer acontecer. Boa. Muito boa, Andrezão. Digão, manda mais um pra nós aí, temos? Tem. Quem falta em reunião não é um bom lead. Caraca, pesadão. O Digão hoje acordou inspirado. Quem falta em reunião não é um bom lead. Pô, acho que, de novo, e pra mim é muito cômodo falar sobre tudo isso, porque eu vivi a prática. E, cara, quantas vezes eu peguei um cliente que até nem parecia ser tão grande e ele não apareceu na reunião, mas esse cara, quando entrou na próxima, primeiro, eu mesmo enquanto vendedor, mesmo que o pré-vendedor já tivesse entendido por que ele não entendeu, se era um caso do no-show, eu sempre gostava de tentar entender um pouquinho mais disso. Pô, fala, meu parceiro, pô, que bom que hoje deu certo, mas eu vi que ontem às 2 horas não deu. Pô, era algum problema, conseguiu resolver, não conseguiu resolver. Até porque, né, acho que o grande ponto que, de novo, quem tá muito acostumado a só fazer atividade e não se relacionar, não vai se preocupar em criar rapport. E aí, cara, seja o pré-vendedor. Pô, vou abordar um lead que o DDD é 41. Pô, eu já fui em Curitiba e eu já vi a obra XYZ e eu sei que lá chove bastante. Pô, fala, Andrei, tudo bem? Pô, vi aqui que tu levantou a mão pra falar sobre isso e aquilo outro, mas, cara, vi que tu é de Curitiba. Pô, tive aí semana passada, conheço tal, legal. Pô, muito massa essa conexão, cidade muito boa, né? Porra, aqui eu crio uma empatia, quebro aqueles 5 segundos de entrada, o cara largou a guarda, literalmente, e vai dar abertura pra me iniciar um processo. Cara, mesma coisa quando eu sou um vendedor. Então, acho que esse ponto de, pô, marquei uma reunião, não compareceu, não é um bom lead, cara, zero conexão. Mas, eu acho que tanto o pré-vendedor tem a obrigação de entender, mas, cara, o próprio vendedor também tem que entender um pouco desse processo. E aí, de novo, tá? Quando a gente fala de processo, o processo vale tanto pro pré-vendedor quanto pro vendedor. E aí, cara, se os dois errarem no meio do caminho, vai prejudicar. Vamos fazer uma reflexão. O Andrei, quando me qualificou para uma reunião, ele esqueceu de anotar a minha maior dor e o que eu mais procurava naquele momento. E aí, pô, passamos uma reunião comercial pro Digão tocar. Pô, o Digão não veio preparado para entender qual era a maior dor do cara. Olha o tamanho do problema. Mas se eu não for muito longe, o vendedor fechou a venda. Beleza, o Digão vendeu pro George. Passou lá pro CS.
Pô, se o Digão não colocou as informações lá pro CS, o CS vai entrar na primeira call, fala, meu amigo, tudo bem? Pô, vou te falar aqui um pouquinho de Clint. Mas ele nem sabe porque o cara contratou, na verdade. Então, de novo, acho que no nível de conscientização, eu acho que cada vez mais que o profissional, o gestor, o empresário parar para entender que, cara, ele faz parte de um processo, de um mecanismo, que, cara, se um parafuso não rodar bem, cara, ele vai estragar todo esse processo que passa para frente. Então, acho que essa conscientização do pré-vendedor, do vendedor, do sucesso, do suporte, em, de fato, trazer as informações para o jogo, para que quem tá assumindo esse caso tenha mais facilidade, cara, acho que é uma parada muito básica. Mas, de novo, a maioria não faz. E ó, tá? Assim como eu falei muitas coisas lindas da Clint, todo dia a gente tem esse problema dentro da Clint. Com certeza, acontece, tá dentro do jogo. Papel do gestor acompanhar, pô, fulano, esqueceu de pôr o valor nesse negócio? Se tiver até algum vendedor da Clint vendo, talvez vai dar uma risadinha agora. Pô, vai lá o Jorjão, ô fulano, e aí, cara? Ô, esse cara aqui, tu botou essa informação, mas faltou isso aqui, me ajuda, cara. Preciso saber como é que foi a qualificação da call, né? Ou o próprio Andrei, que tá lá como gestor de CS essa semana mesmo, me chamou. G, tô com casa aqui, cara, pô, passagem de bastão, faltou um pouquinho dessa informação. Cara, de novo, tá? A gente fala de coisas boas na Clint, mas somos uma empresa como todas, que tem coisas sempre a melhorar, e essa, sem dúvida alguma, é uma delas. Não é só você que tá ouvindo, isso rola também dentro de casa, tá? Massa. Bom, se de fato não fosse lead frio, tudo que a gente já teve de no-show na história, com certeza a gente não ia vender. Eu acho que eu reforço a importância, cara, tem que amarrar com a dor. Tem que estar casado. A reunião, ela tem que ser sexy pro cliente. E o que eu mais vejo é a galera falando, caramba, vamos fazer uma reunião pra falar sobre o quê? O que eu ganho tendo nessa reunião? Não, eu vou te apresentar um produto. Ninguém quer saber do teu produto. A galera quer saber a transformação, aonde eu chego lá. Transformação. Hoje nós recebemos um grande player aí que, enfim, que é bem conhecido no mercado de vendas no nível Brasil. E ele trouxe ali um dos questionamentos dele, era, cara, como é que eu faço para esses vendedores atualizar mais esse CRM? E eu falei, cara, olha, essa é uma luta normal de vários mercados. Eu brinco na Clint como faixa preta de jiu-jitsu que um joelhinho na barriga resolve essa situação. Por isso, do meu time de vendas, 2 ou 3 dos vendedores treinam e eu acho que uns 6 ou 7 SDRs treinam. Momento perfeito pro one-on-one é dentro do tatame. Dica rápida se você é um faixa preta, ou até nem seja um faixa preta, mas acho que é uma dica legal nesse ponto aí, tá? Funciona. Funciona. E o que eu destaquei justamente, além do joelhinho na barriga ali no tatame, é a presença deles, os rituais que a gente comentou no papo anterior, eu vejo muitas operações amadurecendo isso, tomando forma de acompanhar. E o ponto é, cara, parte desse processo é também importante para que o vendedor esteja mais de acordo. Então vamos imaginar, o pré-vendedor ele faz a qualificação. É importante o vendedor ler essa qualificação. Quais são os pontos relevantes do papo? Onde que eu vou implicar com ele? Essa passagem de bastão não é para alimentar um sistema que de nada serve, e sim ajudar a ter mais produtividade. Mas bora ali pro próximo mito ou verdade? Bom, a última então aqui, vamos ver como é que vocês respondem. O no-show é inevitável. Caralho, o homem acordou inspirado hoje. O no-show é inevitável. Eu vou deixar o meu grande amigo Andrei puxar ali o primeiro segundinho e eu vou trazer um pouquinho da minha visão que vai talvez ser um pouquinho diferente, mas bora. Concordamos que eu acho que é a única verdade. É a única verdade... Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. É uma bengalinha que uns usam mais, outros usam menos. Acho que ela é bem questionável. Acho que por isso nosso nobre amigo Digão tentou trazer esses pontos de vista pra gente dar uma discutida, né? Mas, pô, acho que lógico, né? Até vou puxar de ti, na verdade. Pô, é inevitável, mas, pô, se eu passar todo o processo e não olhar pra nada do que a gente falou aqui agora, você tá virando refém desse processo. E aí ele vai mais do que ser inevitável ou não ser inevitável. É como você reage para com aquele problema. E eu acho que essa talvez é a maior chave do ponto como um todo. O que você tá fazendo diferente para que isso não seja uma realidade? Acho que esse é um ponto para começar essa brincadeirinha aqui do último tópico. Matematicamente, a gente tem que levar em consideração, seja numa projeção, cara, não vai dar 100% de comparecimento. Nossa, Andrei, eu tô com 100% de comparecimento. Legal, numa base pequena, 20 reuniões no mês, talvez conseguiu ter esse nível de performance, mas ainda é uma base pequena. Se tu for escalar isso, é inevitável. Agora, o ponto é, o que a gente faz com esse problema? A gente brinca lá na Clint, cara, não é desafio ter problemas, ou não é preocupante ter problemas, até porque todos temos. Agora é preocupante como a gente reage nesse problema. Então, se eu sei que o meu no-show hoje é 20%, cara, como é que eu caio para 19%, 18%? O nosso no-show hoje tá beirando 12%, 13%.
cara, por que o nosso no-show tá nesse níveis? E até, acho que vale questionar essas outras operações, como é que tá o no-show, né? Pra galera interagir. O nosso no-show é considerado baixo, mas o quanto nós já estressamos? O quanto nós olhamos pra esse número? Porque se a gente tá num momento de crescimento, cara, a gente, 2022 para 2023, crescemos 7 vezes, 2023 para 2024, 3 vezes. Isso. Manter o ritmo... Não, 24 para 25, né? 24 para 25. Isso. Então, cara, a gente tem um ritmo de crescimento que a gente precisa, cara, ajustar os mínimos detalhes. A gente já estressou muito, acho que o no-show é o que a gente mais estressou. Eu até vou pegar uma fala desse sentido do nosso nobre CTO, Marcelo. Ele fala muito de pegar as frutas do pé, né? Então, quando você está no começo de uma operação e você está começando a trazer algo muito novo para o mercado, que é uma dor, uma necessidade, talvez é o momento que tu vai conseguir chegar naquele 0% do no-show. Mas depois que você vai passar para a fase da escala, é impossível. Aí eu diria que nessa fase em especial, ele vai acontecer. Talvez no começo, no pegar as frutas do pé, como o Marcelão brinca bastante, um salve pro meu nobre amigo Marcelo. Como comercial, a gente tem sempre aquela pegadinha junto com o produto e assim por diante, mas acho que é um ponto bem importante. Então, pô, ele sim, ele é inevitável, mas no começo ele pode ser evitável. E aí, lógico, acho que a dica maior é como você reage a isso e o que você tem feito para melhorar essa métrica em especial. Então, acho que esse seria aí o fechamento desse quinto mitos e verdades, tá? Bom, galerinha, seguindo aqui um pouco, né? A gente tá entrando já nos minutos finais, na verdade. A ideia aqui, de novo, né? É sempre compartilhar, é sempre trazer. Você que tá acompanhando a gente no segundo episódio, né? Pô, primeiro, gratidão. Acho que o mais importante também sempre trazer, né? Tanto os nossos canais de YouTube quanto os nossos canais de Instagram. E você que tá assistindo, que é com o nosso cliente, nosso parceiro. Pô, tem o nosso WhatsApp pessoal. Pô, pra gente é muito relevante ouvir o que você tem achado, né? Pô, ouvir críticas, ouvir feedbacks, ouvir opiniões. E o mais importante, né? Dos pontos que a gente tem trago, o que de dúvida vocês têm em especial, né? Outra, pô, o que a gente pode trazer como temas pro próximo podcast? A gente já tem uma relação sequencial, mas acho que é sempre legal ouvir você nesse ponto de vista, né? A gente tá aqui pra trocar, pra aprender. A gente recebeu de novo muitos bons feedbacks, foi muito bacana, mas essa troca ela precisa acontecer. E eu acho que esse é um ponto legal pra gente trazer. Então acho que, pô, Andrezão, vale trazer aquela análise final do que a gente trouxe aqui, né? Então, primeiro, a gente começou aí com a brincadeirinha do convidado no show, né? Pô, o convidado não veio, o tema era o não comparecimento, na verdade. Acho que a gente aqui vai falar muitas vezes palavras bonitas, mas vai sempre tentar traduzir essas palavras bonitas pra galera entender um pouco mais, né? De novo, o no-show ele é voltado para operações de um ticket médio mais elevado, geralmente acima de 3, 4, 5 mil reais, onde qual que é a ideia, né? Se eu tenho um vendedor que vende algo de 5 mil e ele faz 200 ligações num dia e se conecta com 10 e não faz nenhuma reunião, o quanto ele pode vender? Agora, se ele entrar em 6 reuniões comerciais para fazer uma venda, o quanto isso pode dar de resultado? Então, acho que essa é a grande chave, né? Você vende um produto de alto ticket, você precisa ter uma operação de pré-vendas e de vendas para que você consiga ter um volume maior de crescimento, na verdade. E o no-show é essa métrica, né? A gente trouxe o case aqui da Partners, né? Mostrando que eles reduziram 15% no show e mantiveram os 30% de conversão. E aí a brincadeira que eu fiz foi, se de 100 reuniões 15 aconteceram, pô, e a conversão é de 30, dão 4,5 vendas. Se o ticket médio é de 10, cara, 45 mil em um mês. Bota em 12, deu 400 e 540, como a gente tinha feito aqui de cálculo. Então, pô, é uma métrica muito importante, mas nem sempre ela é acompanhada. E aí sempre vale. O gestor tem a responsabilidade, com certeza. Mas o vendedor que tá rodando o processo, o pré-vendedor que tá rodando o processo, se ele não estiver preocupado em melhorar o processo, raça, tá errado. E aí eu brinco e, pô, vira e mexe nas reuniões das deles, também tem momento de, pô, é legal, mas tem momento de quebra-pau e, cara, falo muito sobre isso. A importância da gente trabalhar esse processo igualitário e todo mundo entender qual é a sua responsabilidade dentro do processo. Trouxemos também aí, né, uma brincadeira nova dos mitos ou verdades. Dependendo do tema, vai caber um pouco desse processo aqui, na verdade. Como a gente teve bastante conteúdo, a gente acabou não entrando em perguntas e respostas. Mas vai acumular para o próximo podcast as que a gente recebeu. Mandem perguntas. Exato. Mandem perguntas. Ia trazer esse ponto aí. Então, Andrezão, traz um pouquinho do teu overview, meu parceiro, por favor. Massa, chegando nos minutos finais, primeiro agradecer. Se você está ouvindo até aqui, cara, algum conteúdo foi relevante, então aproveita e compartilha aí com a sua galera. Tem outro empreendedor que precisa de ajuda para ter mais reuniões acontecendo, mais demonstrações, e é a forma da gente também poder ajudar de certa forma. Então, vamos tentar resumir aqui, e aí vai muito do tripé que a gente fala lá na cliente. Pessoas, processos, tecnologia. Perfeito. Cara, processos. A gente falou aqui de vários processos, principalmente cadência de atividades, roteiros de atividades, sejam mensagens, sejam ligações, que a gente deve implantar na nossa operação para poder ter esse indicador chato aí de um número mais aceitável.
tecnologia, uso de CRM, uso de automações para poder garantir uma conexão entre a humanização e o fluxo alto de atendimento. E por último, e não menos importante, pessoas. A gente precisa estar alinhado. Se a gente sabe que isso vai ser um problema, cara, a gente pode ter a oportunidade de estar preparado. E as pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão executando, acreditar naquilo que elas estão vendendo, porque é com base nisso que elas vão propor as melhorias. Todos os processos que são medidos são transformados e são ajustados. Aquilo que não é medido dificilmente é ajustado. Então, acho que esse é o ponto principal e poder agradecer aí pela participação da galera que vem interagindo com a gente. É um momento também da gente poder compartilhar aquilo que a gente vem testando, executando e tentando fazer acontecer. É isso, Rapaz, gratidão mais uma vez. Em breve trazemos mais um episódio para vocês. Esperamos que tenha sido positivo. Compartilhem, divulguem, tragam temáticas aí pra gente seguir evoluindo e tamo junto. Partiu? Valeu, É vamos que nóis. vamos. Os...